Na minha opinião, personagens perfeitos só servem para duas coisas: serem permanentemente danificados ou enterrados para engrandecer um vilão. Já os personagens com defeitos, é aí que a parada fica verdadeira. É por onde o autor vai fazer as suas críticas e também é o mecanismo principal para fazer um leitor ou um espectador realmente se importar com o personagem. Agora eu te pergunto, quando você está criando um dos seus personagens, você pensa nos pontos fracos? Se a resposta é não, aí a probabilidade deles serem marcantes ou terem conflitos memoráveis tá bem prejudicada. E a maior prova disso tá no desastre que vem acontecendo com a Marvel nos últimos anos. Eu lembro como se fosse ontem quando Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, disse a seguinte frase: "Todos os personagens da Marvel possuem falhas. Todos eles têm uma humanidade profunda." Essa daí era uma premissa perfeita para guiar um dos maiores fenômenos do cinema moderno. Mas agora, toda essa substância foi substituída por espetáculo. Quando Vingadores Ultimato fez história, não era porque o filme estava infestado de personagens conhecidos, ou porque ele tinha cenas de ação mega estrogonóficas. Até porque isso já tinha desde Vingadores 1 que é flopado cá entre nós. Mas o que realmente destacou a Marvel até aquele momento foi o conflito moral, as consequências e os defeitos de cada personagem, o jeito deturpado e megalomaníaco que movia o Thanos, a depressão enrustida que o Thor caiu, o Tony Stark sendo consumido pela culpa de não ter sido um herói. E os filmes da Marvel eles podem não agradar todo mundo, mas até esse ponto eles fizeram história na geração atual. E agora eles estão dando aula de como jogar tudo isso fora. Essa, meus amigos, é a consequência de sacrificar os conflitos internos em prol dos externos. Mas se essa ladainha toda não te convenceu, eu vou tentar explicar melhor o porquê dos personagens defeituosos funcionarem tão bem. Por que você se conecta com eles, mesmo que eles tenham aspectos detestáveis ou que na vida real você fosse odiar essa pessoa. E falando na vida real, ninguém é perfeito nela. E tá aí o primeiro ponto. Ninguém gosta do Saitama porque ele é o cara mais forte do mundo. As pessoas elas acompanham o One Punch Man para verem um momento em que ele vai parar de se frustrar com as próprias expectativas. Não são as frases de efeito que fazem as pessoas acompanharem a jornada do Walter White, por exemplo. É para elas verem a trajetória de um professor até então perfeitinho que vira um traficante cruel e homicida. É para ver ele se corrompendo com dinheiro fácil, com poder e ficando mal. Inclusive esse tipo de história em que um personagem perfeito vai aos poucos perdendo a cabeça e adquirindo defeitos é algo que tá muito em moda hoje em dia. É assim em Game of Thrones, em Attack on Titan, em Peaky Blinders, em Code Geass e até no último Jogos Vorazes. Alguém ainda acompanha essa franquia? Enfim, se você quer uma história com um mínimo de verossimilhança, e essa é a palavra-chave para esse ponto, é sempre interessante pensar em jeitos diferentes de fazer os seus personagens sofrerem. O Dan Harmon, criador do Rick and Morty, ele já usou um exemplo legal para ilustrar isso. Se você vê uma matilha de lobos correndo atrás de um coelhinho machucado, para quem você torce? A maior parte da plateia, pelo menos aquelas com empatia, vão torcer pro coelho. Nessa hora elas nem pensam racionalmente. Elas não levam em consideração que os lobos vão todos morrer de fome se o coelhinho conseguir escapar. E isso é por causa da identificação. As pessoas elas se identificam mais com criaturas que estão na desvantagem ou sendo injustiçadas. E essa fraqueza nos personagens ela atrai bem mais do que a força, a ferocidade e a competência dos lobos. Não importa o quão perfeitos eles sejam, eles nunca vão atrair mais atenção do que um gatinho coitado indefeso. E é por isso que criar desvantagens e injustiças é o melhor jeito de manipular um leitor a curtir ou odiar um personagem da sua obra. E por mais que esse papo de identificação seja um argumento forte para justificar esse título tendencioso do vídeo, tem outros pontos que são tão importantes quanto. Por exemplo, os defeitos facilitam a sua vida na hora de criar um conflito interno ou externo para desenvolver o seu personagem. Inclusive é muito comum os autores fazerem com que todo um arco de desenvolvimento gira em torno dos defeitos, para que no final tenha a entrega da história de que o protagonista ou o antagonista conseguiu superar os seus problemas. E falando desse tópico, tem muitos autores que vão pregar isso como se fosse uma máxima. Eles dizem que não existe uma história boa em que personagens não amadureçam e mudem ao longo do enredo. E pra mim, por mais que seja um argumento aparentemente sólido, eu acho que é pura ladainha. E a maior prova disso tá em... Calma aí, o roteiro tá certo? É Bob Esponja o filme?
Então sim, eu sou um garoto e também sou um mala sem alça e uma nação e um baita de uma tosquela xarope! O que tá acontecendo aqui? Mas acima de tudo, eu... Ei, fica frio aí! Ei, fica frio! Tome o ostra! Chamando, bobo! O nosso querido Bob não precisou superar nenhum defeito para que o longa fosse um sucesso tanto de crítica quanto de bilheteria. E isso porque os defeitos dele são o que faz o personagem ser engraçado. E isso também prova que esse nível de complexidade serve para todos os públicos-alvo. A Dora Aventureira, por exemplo... Caraca, esses exemplos, hein? Tá, mas qual seria a melhor força motriz para a aventura dessa garota, se não a total falta de noção que ela tem? Ou seja, não tem nada melhor do que um personagem com defeitos para uma história infantil. É a partir dos erros deles que os pentelhos aprendem as lições, tipo, não mentir pro seu nariz não virar uma arma branca na tua cara. Já pro público adulto, quanto mais nuances e imperfeições, melhor vai ser para ele refletir e perceber que não é só ele que tá virando uma pessoa pior a cada dia. E assim como a aventura de Dora, a franquia Death Note só aconteceu por causa dos defeitos do Light. E as pessoas só gostam do L porque ele é um cara totalmente desleixado, compulsivo, antissocial. Os erros, eles estão em todos os personagens bem feitos. Sherlock Holmes, por exemplo, ele é frio, manipulador, é viciado em cocaína. Anakin Skywalker sofre com uma crise de identidade. O mesmo pro Tyler Durden do Clube da Luta. E um bom jeito de trabalhar os defeitos é a partir de estruturas de conflito. Eu vou destacar duas aqui. Uma que eu gosto muito é que um personagem faz as qualidades de outro virarem defeitos. E um bom exemplo disso tá num dos antagonistas mais amados da cultura pop, o Coringa do Heath Ledger. Durante todo o filme, o maior papel do nosso Joker é mostrar pro Batman que o seu heroísmo, a sua empatia, isso tudo é uma grande desvantagem e vai se transformando em previsibilidade por parte do protagonista. E a outra é basicamente colocar dois personagens com conflitos antagônicos, que mal suportam os defeitos um do outro, mas que precisam cooperar para sobreviver. Essa é uma fórmula de ouro, foi criada pelo cineasta alemão Wolfgang Petersen no filme Inimigo Meu, e ela já foi replicada para vocês terem noção em Full Metal Alchemist, Berserk, O Senhor dos Anéis e dezenas de outras obras porque é perfeita para um arco de desenvolvimento. A moral da história é que personagens defeituosos eles são mais realistas, complexos, interessantes e é fundamental ter pelo menos um deles se você quiser cativar um público amplo. E agora que você sabe disso, eu espero que você se divirta pensando qual dos seus personagens vai ser viciado em crack e qual que vai ser fã do Monark. Eu discordo.